Horas e 33 aqui da Café, 6h33, começando com você a partir de agora aqui da Café FM, programa Estação Rural com Renato Guimarães, no oferecimento do Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz. Renato, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Estação Rural. Bom dia a todos os ouvintes desta emissora. Nosso abraço hoje vai lá para o Ailton Gomes da Cruz, viverista, suas meieiras Maria e Renata. Daqui a pouco eu vou passar aí, tá? Fazer um trabalho, negócio do viveiro, tá? Então um abraço para eles todos, né? Muito bem, Renato. Hoje, 1º de junho, mais um mês terminou, outro mês começando. Como que o mercado do café se comportou aí nesse finalzinho de mês de maio? Já tem expectativas para o próximo mês, que é o mês de junho, que está começando hoje, de melhoras? Como é que está esse mercado aí? Fala para nós. Está aquecido? Não está? Está estável? Como é que está a situação aí? Da última semana, da semana anterior e essa semana agora, nesses 3 dias, sendo que teve um dia que foi feriado nos Estados Unidos, não teve bolsa, o café teve uma queda brutal. Ele caiu 7,1% na Bolsa de Nova York. 1.335 pontos, 17,65 dólar. O dólar subiu um pouco, subiu 1,6%. Então, com essa queda brutal na Bolsa, alta do dólar pequena, nós tivemos na Bolsa uma queda de R$70. O mercado físico, o café caiu menos do que a Bolsa, ele caiu na faixa aí de R$20, R$30. Dia 19, um café duro estava 1.020, um Rio 930. E ontem, dia 31, café duro a 1.000 e café Rio a 900. O que tem controlado aí é essa questão da safra, a pressão da safra brasileira que começa a ser colhida. É lógico que a chuva ajuda o mercado, né? Porque atrasa a colheita e prejudica a qualidade. Agora, os cooperadores, os operadores do mercado, eles acham que essa safra do Brasil vai resolver todos os problemas de abastecimento do mundo. Eles não levam em consideração outros fatores. Os Estados Unidos, por exemplo, a Green Coffee Association, ela não mais divulga o estoque de café verde. Deve ter um motivo, né? Não tem, né? Não usa, sempre usou e falou que não anuncia mais não quer saber mais não. Também os Estados Unidos, que vive xeretando tudo no mundo, ele disse que a produção do Vietnã em 2022 e 2023 caiu 6% para 29,75 milhões. Para 2023 e 2024 deve subir 5%, essa que está agora, chegando em 31,5%. Agora, outra coisa, o estoque do Vietnã caiu drasticamente e as exportações caem também para 27,5 milhões de sacas, a menor em 3 anos. Outra coisa, a Organização Internacional do Café, ela 2022, 2023, a safra anterior, não é essa agora não, o mundo vai produzir 171,3 milhões e demandar 178,3. Então ele vai ficar com déficit de 7,2 milhões. E é difícil aí se anunciar essas coisas, né? Os Estados Unidos também falam que a Indonésia, em 2023 e 2024, cairá a produção em 20%, 8,4 milhões de sacas, depois de chuvas que impediram a polinização. Agora, outra coisa, o senhor Francisco Sérgio de Assis, presidente da Fundação de Desenvolvimento do Cerrado Mineiro, fala que o Cerrado Mineiro, ele que fala, está com os menores estoques de café da história. Então, são fundamentos, né, que tendem a ajudar o preço do café, mas fica sempre batendo em cima da safra brasileira. Agora, se nós analisarmos direitinho,
Vamos pela Conab aí. O Brasil, em 2022, produziu 50,92 milhões de sacos. Em 2023, a Conab calcula em 54,74, aumento de 7,5. Isso aí não é safra tão grande não, porque o Brasil ele estava exportando 40, 42 milhões, caiu muito. Vamos que dê 36 esse ano, que a perspectiva é essa, mais 22 do consumo interno, 58. Se dá 55, falta 3. Os estoques é pequeno, daqui a um ano o Brasil tem pouco estoque, né? Ô, Renato, essa conta não bate. Se o mundo está consumindo mais café, os produtores de café, principalmente o Brasil, que é o país que mais produz, não tem estoque de café aí para suprir essa demanda. E o preço não acompanha tudo isso. O que se deve a isso tudo aí? Isso aí, a demanda está sendo maior do que a oferta e o preço não tá acompanhando essa demanda. Geralmente em outros produtos, tipo feijão, ou milho, ou arroz e outras coisas mais, quando a demanda é maior do que a oferta, tende o produto a subir. O café não está acompanhando esse ritmo. Por que isso? Porque nós falamos ali já, os operadores estão contando com essa safra brasileira para resolver tudo isso aí. Agora, a Conab fala 55, os operadores do mercado botam mais 12 milhões, bota 67. Mas a hora que o negócio, a chapa esquentar mesmo, vai ver que o café não tem. Então, o produtor às vezes ele acha que... Porque uma safra de café, 55, ela não é grande. Mas se ela for ofertada numa hora só, aquilo bagunça tudo. Ela tem que ser dividida durante o ano, né? Então, a recomendação do produtor, o produtor acha que o café agora vai cair, vai chegar a R$400 a saca. Não é assim, não. Eu acho que ele tem que procurar ofertar esse café em partes, né, para resolver seus problemas, né? Mas as perspectivas no mundo inteiro aí são boas, né? Então, vamos para a Zona da Mata. A Zona da Mata, em 2022, ela produziu 7,35 milhões de sacas. O que a Conab faz? A Conab fala que a Zona da Mata vai dar 7,16 milhões de sacas, menos 2,3%. Se nós fizermos uma enquete com os nossos ouvintes aí, 50 ouvintes aí, todo mundo vai falar que vai colher menos café. Pode aparecer dos 50, pode aparecer uma meia dúzia aí que vai colher mais. Mas por quê? Porque eu tenho uma lavoura nova, que eu tenho uma lavoura com receita nova. Mas a maioria colhe menos que o ano passado. Então, essa produção da Zona da Mata, a de 2023 não vai ser igual a de 2022. Você sabe que aonde que ela vai ser igual? A de 2019, que foi 5,35 milhões. O que aconteceu em 2019? 5,35 milhões. Aí, geralmente, um ano de safra baixa, no outro é um safra... Correu o tempo, tudo bem. Em 2020 deu uma produção maior da história da Zona da Mata e do Brasil, 8,79. Aí, 2020, deu uma produção grande, o normal no outro ano cair. Aí caiu para 4,91. Então, essa produção da Zona da Mata, ela está mais para chegar a uns 5 milhões, igual a 2019 e 2021. O que aconteceu em 2020, na Zona da Mata no Brasil? 2021, produção pequena. A lavoura iria recuperar para produzir mais, mas condição climática seca, uma conjugação de seca e geada. A nossa região não teve geada, mas teve seca de 7 meses. Então, no outro ano mesmo, né, a produção não foi grande. 2023 a mesma coisa, problema do clima, certo? Então, existe uma perspectiva do Brasil produzir muito café em 2024, certo? Eu acredito até que a Zona da Mata e Vale do Rio Doce tem condição de produzir café igual a 2020, 9 milhões de saca.
Mas isso aí depende do negócio chamado clima, né? Então, Renato, falando Então, de clima, clima, é o que nós vamos conversar a respeito hoje. A lavoura cafeeira e o clima. É uma conjugação aí bem complicada, porque o café precisa de um clima bem favorável aí para se produzir, para trazer aí uma boa colheita. Então, o nosso assunto hoje é falar a respeito da lavoura cafeeira e do clima. O que você tem para trazer para os nossos produtores, para os nossos ouvintes aí, sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante para quem produz, para quem colhe, para quem planta o café? Olha aqui, o Procafé, ele no sul de Minas e na Mogiana, ele tem as estações meteorológicas de aviso, que ele acompanha quando está chovendo, evaporação, questão hídrica do solo. Ele acompanha isso em várias estações experimentais e anuncia esse resultado, que ali está a maior região produtora do Brasil. Mogiana em São Paulo, sul de Minas e Alto Paranaíba. O que tem acontecido? Vamos botar isso aí de janeiro a abril. A Mogiana, na história dela, ela chove 813 milímetros. Você sabe quando choveu de janeiro a abril agora? 1.598 milímetros. Choveu o dobro do que chove. O sul de Minas, que chove 664,5 milímetros, janeiro a abril choveu 1.041 milímetros, 57% a mais. O Alto Paranaíba já choveu um pouco menos, que chove 747 milímetros, ele choveu 940,9 milímetros, 20% a mais. Né? Agora, aí eles analisam lá a vegetação da lavoura. Na Mogiana, certo? Está com 8 nó produtivos. Então, o que criou de nó produtivo de setembro para cá foi 8. O Alto Paranaíba, 8,9. E o sul de Minas, 8,2. Então, a lavoura está vegetando bastante, não é isso? Agora, Renato, o que seria esse nó produtivo que você se o nó refere? são aqueles 2 pares de folha ali, onde que vai dar o café, certo? Ah, sim. Aqueles nozinhos que a gente fala. Para quem não Aqueles tá... 2 pares de folha. Então, o que acontece? Lá na Mogiana tem 8, no Alto Paranaíba tem 8,9 e no sul de Minas tem 8,2. Quer dizer, criou de setembro para cá. Nossa região também não tem ninguém medindo isso, mas é muito boa essa questão. A lavoura está vegetando muito. Agora, a chuva, que por um lado é muito boa, por outro lado ela é ruim. Por quê? Dificulta os trabalhos nas propriedades, muitas vezes os produtores deixam de fazer as coisas por causa da chuva, e isso acaba atrapalhando a produção da lavoura. Agora, qual o grande ladrão da produtividade do café? Chama ferrugem, que é o grande ladrão. Que rouba aí, aonde não se controla, em torno de 30% da produção de café. Agora, por que isso? A ferrugem é um fungo, ela gosta de umidade, e quanto mais a umidade para ela é melhor. Aquela semente do fungo, aquele pozinho alaranjado vai nascer e vai infestar as folhas e vai derrubar essas folhas lá para frente, certo? Então, é bem problemática essa questão. Você vê, na Mogiana, em abril agora, a lavoura está com 49,7% de ferrugem. A metade das folhas está infectada de ferrugem. Lá no Alto Paranaíba está 26%. E no sul de Minas, 20%. E essas lavouras, elas já perderam grande quantidade de folhas. Agora, o que nós poderíamos falar da ferrugem? É o grande ladrão da nossa produtividade. O nosso produtor, ultimamente, ele está resolvendo essa questão da ferrugem melhor.
ele está plantando variedade resistente à ferrugem. Catucaí 785, 2437, 2015, Arara, Catucaí amarelo 2SL. Ele está plantando essas variedades que tem às vezes, Catuaí 44, isso tudo não pode mais plantar, não. Tem gente que planta, mas está na contramão. Então, ele está resolvendo essa questão bem, plantando variedades resistentes. Agora, a grande parte do Parque Cafeiro do Brasil ainda ele é constituído de Catuaí e é suscetível a ferrugem. Então, vê, lá na Monjana já tem a metade das folhas com ferrugem. Alto Paranaíba 25, sul de Minas 20. E isso vai aumentar com o tempo, chega lá em agosto, a lavoura está toda ferrugem, as folhas caem. E a gente sabe que a lavoura de café ela não pode perder a sua reserva, as suas folhas. Ela pode perder 30% das folhas, mas não pode perder 70%, 80%, que a produção será prejudicada. Vai dar florada, mas essa florada vai cair, né? Não vai fixar na planta. Agora, a ferrugem, como é que é o controle da ferrugem? O pessoal usa sistema de sola, por exemplo, ME Plus, Impacto Verdadeiro, usa lá. Mas isso ele não controla a ferrugem no todo, não. Ele vai até um certo ponto. Então, o produtor, lá no mês de abril e maio, ele teria que pulverizar a lavoura com fungicida, certo? Pegando isso que nós chamamos de ferrugem tardia. E muitas das vezes ele não consegue fazer isso. Está chovendo demais, é uma operação difícil, onerosa. Agora, a nossa região, como eu falei, a nossa café está muito boa e não tem muita ferrugem, não. Por que que não tem muita ferrugem? Se a lavoura está boa e não tem ferrugem, é sinal que não tem café, certo? Isso uma coisa puxa a outra. Não tem café lá não tem pouco café. Então, o ataque da ferrugem é muito relacionado à carga da lavoura. Por que isso? Se a carga for baixa, e se a carga é baixa, lá em outubro a lavoura estava desfolhada. Aí a folha caiu, a semente da doença, o pó laranjado, caiu com a folha, sumiu. Aí ele vai passar menos pó em dezembro para as folhas novas. Se a lavoura vai dar uma carga grande, aí lá em outubro tinha muita folha, e tinha muito inóculo da doença. Aí vai passar mais. Então tem um trabalho aqui feito, essa história aí, né? Ferrugem varia de carga baixa, média e alta. Então, uma lavoura com carga baixa, ela estava com 36,5% de ferrugem. A lavoura com carga média estava com 54%, né? E a lavoura alta com 77,5%. Você vê que varia muito. Isso sem controle lá, né? Agora, quando você fez o controle, a baixa com 11,5%, a média com 17% e a alta com 28%. Então, significa o seguinte, no ano de alta carga, a coisa tem que ser caprichado, né? O controle tem que ser caprichado. Agora, como nós falamos aqui, o café pode perder até 30% das folhas dele, que não tem problema. Agora, aí nós vamos ter quanto que será a colheita de 2024 no Brasil. Daqui a pouco o operador começa a pressionar isso aí, começa a carregar a mão nisso aí. O Brasil vai dar 80 milhões de sacos. É assim que eles fazem. Isso aí é sempre assim. Agora, quando que nós vamos saber a produção de 2024? Não precisa ser na colheita de 2024, não. Em dezembro. Em dezembro, aqueles frutos que estão ali é o que vai permanecer na colheita. Tem um problema, pode granar mais ou granar menos. Agora, sobre essa influência do clima, né? Ô Renato, a lavoura tem 2 ou 3 períodos aí de florada para que possa ter uma carga boa de café. A primeira é em outubro, não é isso? Depende de quando chover.
Pois é, a primeira, geralmente está chovendo em outubro, seria a primeira florada aí. Essa florada é a que demanda realmente a colheita do próximo ano. A outra que vem aí em dezembro, mais ou menos aí, é mais mesmo só para acabar de complementar a carga da lavoura. Mas fala a verdade mesmo, é da primeira chuva que dá aí na primavera, no comecinho da primavera aí. Isso, se nós tivermos aí uma chuva tardia novamente, igual teve o ano passado, isso vai influenciar na colheita do próximo ano, na safra do próximo ano? É lógico que vai influenciar. Eu tenho um exemplo para você. Essa região de Carangola, essa região nossa aqui, foi a única região no Brasil que choveu em agosto de 2021, certo? Choveu, certo? Abriu uma florada em setembro, florada espetacular, pegou muito bem. Então nós tivemos uma produção muito grande em 2022, porque deu florada, depois deu mais uma produção excelente. No Brasil já atrasou tudo, não choveu em agosto, não choveu em setembro, aí choveu em outubro, uma chuva fria e teve muitos problemas. Então a gente falou aqui que o tempo paga com o tempo. Isso é uma coisa das mais certas que existe. Choveu em janeiro e depois? E a chuva vai vir em agosto, vai vir em setembro, será que vai vir em outubro? Isso é muito complicado. Seria bom que viesse chuva em setembro, né? E outubro, talvez a segunda sempre a maior florada, porque o café só abre flor com chuva. Com chuva na flor. Não adianta jogar 200 litros d'água no pé que não vai abrir a flor, tem que haver o contato lá na planta. Agora, Renato, tem um fator climático que influencia aí na quantidade de chuva, na quantidade de frio, de calor que acontece aí nos períodos, que seria os fenômenos El Niño e o fenômeno Laninha. O Brasil até 2022 estava sendo regido aí pelo fenômeno Laninha. E agora, de 2023 para frente, agora começa a ser regido pelo fenômeno El Niño. Esse fenômeno El Niño, ele costuma dar mais chuvas no período certo e mais calor aí nos períodos de janeiro, fevereiro, onde tem. Esse ano, início desse ano agora, finalzinho do fenômeno Laninha, tivemos aí um janeiro com muita chuva, às vezes até frio. E já para o próximo ano, a previsão é que tenhamos um janeiro, um fevereiro aí, com mais calor e mais seca. Isso vai ajudar mais aí nessa questão? Você Depende. Acha que influencia nisso aí também? Eu dou um exemplo para você. Produção 2014. 2013, chove, até dezembro. Café baixo. Aí chegou em 2014, janeiro, fevereiro e março. Um período crítico da granação do fruto. Lá no sul de Minas, a média era chover 600 milímetros. Você sabe quanto choveu? 200 milímetros. Um terço. Aí café não granou, você pegava 30 quilos de café e ia limpar e vem dar 15, dava 12, e o café começou a subir por causa disso, tá entendendo? Então, essa influência do clima, ela é muito grande. Agora, o que vai acontecer a longo prazo, é difícil saber. Mas então, esse laninha aí tem prejudicado a produção da Colômbia com excesso de chuva, né? E aqui no Brasil também foi a seca, não é isso? Então, isso aí a gente tem que monitorar, tem que acompanhar, não é? Então o Brasil, ele tem potencial, eu acho que dá 65 milhões de sacas, eu acho que tem. É pelo parque cafeiro que existe, né? Mas isso é só lá na frente que nós vamos definir. Quanto que vai cair de folha, ferrugem, essas coisas todas, né? E a nossa região tem condição de produzir café igual produziu em 2020. Tem todas as condições. E esse ano a produção é pequena, não é igual a 2022, 7 milhões, é igual a 2019, né, e 2021, que foi na faixa de 5 milhões, uma pela outra. Então, a gente está vendo aí, agora, o ambiente da safra, né?
que é ambiente da safra? Aquele movimento. Você pega a colheita de 2020, terreiro lotado, entornando, secador funcionando dia e noite, que nós tínhamos até pique de energia. Comprador de café, você tinha que ficar quase o dia inteiro lá para ser atendido. E os ambientes das outras safras? Muito ruim. Esse ambiente que está aí é devagar, quase parando. Esse terreiro de café dá para botar 2 traves lá e bater uma bola no terreiro, não tem café. Ó. Então, isso é complicado, esse ambiente da safra. Isso vale por negócio em 2010, a colheita foi até setembro e o camarada perdeu o café embaixo do pé, apodreceu, não conseguiu colher. Esse ano eu acredito que nós terminamos essa colheita em julho, tá? Julho, agosto. É uma colheita fraca. A nossa lavoura está muito boa. Como é que ela vai estar na colheita? Quanto que ela vai produzir em 2024? Tomara que seja bastante café, né? Muito bem, Renato, falando um pouquinho aí do nosso parque cafeeiro, da nossa cultura principal da nossa região, que mantém e sustenta aí o nosso comércio, a nossa... traz emprego, trabalho, geração de renda aí para a nossa região. Estamos chegando ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo, que volta na próxima... Acho que quinta-feira que vem não vai ter programa não, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu preciso vir aqui gravar esse programa da quinta-feira. Ah, sim. Eu venho na terça-feira, gravo o programa. Se você quiser o mercado de café, eu posso passar pelo telefone também, não posso? Pode, com certeza. Porque aí vai começar às 6h30, eu tenho acordado 5 horas, né? Para mim acordar é fácil. O difícil é vir aqui na quinta-feira. Eu venho um dia aqui, eu vou escolher o que vai ser ainda, gravo o programa e aí eu passo o mercado do café pelo telefone para você. Então tá bom. Renato, obrigado mais uma vez. Quinta-feira que vem, gente, é feriado de Corpus Christi, se você não está lembrado aí, tá bom? Então, Renato, obrigado mais uma vez. Eu quero que você deixe suas considerações finais, o seu telefone de contato aí, para que as pessoas possam conversar com você, possam trocar ideias, possam tirar dúvidas aí com você. Olha aqui, o meu telefone de contato é WhatsApp 32 999 53 88 29. Repetindo, 32 999 53 88 29. Até no último programa tem um camarada do Divino que contactou comigo, Divino, né? Ouvinte da rádio aqui, lá da Serra dos Carolas. Mandar um abraço para ele contactou comigo, mostrando justamente essa questão da quebra da produção. Ô, Renato, também quem está ouvindo a gente, que encontrei com ele na rua essa semana, ele me disse que estava ouvindo aí, e principalmente ouvindo o Estação Rural, que gosta muito das informações que trazem aqui, que nós trazemos aqui, é o Cuíca. O Cuíca, não sei se você conhece o Cuíca. Cuíca, ele mora aqui em Espera Feliz, ele faz uns pernil assado, ele faz uns cabrito assado, uns carneiro assado, ele assa esse tipo de coisa, maravilhoso o tempero. Então, ele pediu para mandar um alô para ele, um abraço também, que está lá na roça, lá preparando todo o material para assar para o final de semana e fica ouvindo a gente. O Cuíca eu não conheço, assim, o Cuíca, mas já vi falar muito, inclusive nesses pernil, nesse negócio de cabrito, carneiro, leitão, né? Isso. Nós não podemos mexer, eu e o Pirovano não podemos mexer muito com isso não, né? Tem que correr dessas coisas, né? Mas o Cuíca aí, um abraço, né? E continua aí fazendo os pernil, para quem pode. Nós não pode, mas come também, né? Falou então um abraço. Valeu, Renato. Obrigado aí, bom final de semana. E assim encerra o programa Estação Rural, no oferecimento de Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz. E eu volto daqui a pouquinho com muito mais música, também com previsão do tempo, homenagem aos aniversariantes, é claro, a sua participação pelo 3746-3198. Bom dia.